Em uma manhã sombria, o exército de Israel se reunia, a tensão palpável no ar. O temor por Golias dominava os corações de guerreiros. Golias, o gigante filisteu, surgiu, sua voz retumbante desafiando os israelitas. Ele era uma visão aterradora, fazendo tremer os valentes. Os israelitas, antes destemidos, agora se escondiam, sentindo a derrota se aproximar. Sombras de pessimismo pairavam sobre o acampamento. Em distância, Davi, um jovem pastor, cuidava de suas ovelhas. Sem saber, ele estava prestes a se tornar o agente da mudança na batalha. Com o coração puro e fiel, Davi ouve rumores sobre Golias, sentindo um chamado que nem mesmo ele compreendia. A coragem começava a brotar. Decidido a enfrentar Golias, Davi prepara-se. Ele não levará armaduras pesadas, mas a fé e confiança em Deus, com a alma pronta para agir. Davi se aproxima da linha de batalha, o som de armaduras e gritos preenchendo o ar. Ele observa os soldados tremendo de medo. Nos olhos de Davi brilha uma chama de indignação. Ele ergue a voz, desafiando seus irmãos. Davi pergunta por que permitimos que este gigante desafie o Deus vivo. Suas palavras ecoam na mente dos combatentes. Os soldados olham uns para os outros, hesitantes, a pressão do desafio de Golias pesando sobre eles. Davi se aproxima do rei Saul, sua determinação brilhando. Ele se oferece para lutar contra o gigante. Saul observa Davi com advogado ceticismo, questionando a experiência do jovem diante do gigante. Davi responde com coragem, lembrando as vitórias do Senhor sobre leões e ursos enquanto pastoreava. Reconhecendo a fé de Davi, Saul finalmente concorda. Ele oferece sua armadura, mas Davi recusa. Davi se despede de Saul e caminha até o riacho, escolhendo 5 pedras lisas, testificando sua fé. Armado com sua funda e as pedras, Davi se dirige ao campo de batalha, a coragem pulsando em seu peito. Ao chegar, ele vê Golias zombando do povo de Israel, com a mesma imponente presença que desafiava há dias. Davi levanta suas pedras, preparando-se para um confronto que mudará a história de Israel. Davi avançou valentemente para o campo de batalha, sua funda na mão. O vento soprou suavemente, suas pedras cintilavam sob a luz do sol. Golias, o gigante, surgiu da linha de batalha, armadura reluzente e voz trovejante, zombando de Davi com desdém. A multidão estremeceu. Davi, sem hesitar, olhou firmemente nos olhos de Golias. A fé em Deus queimava em seu coração e ele respondeu: "Você vem com espada, eu venho em nome do Senhor." Os filisteus se riram, mas Davi se manteve firme. Ele pegou uma pedra e a colocou em sua funda, a respiração rápida, mas calma. Um silêncio pesado se estabeleceu. O povo de Israel segurou a respiração, cheio de esperança e ansiedade. Davi deu um passo à frente. A funda girou rapidamente, um movimento fluido que exibia a habilidade do pastor. Davi lançou a pedra com toda a força que tinha. A pedra voou pelo ar, cortando o silêncio. Golias olhou surpreso antes de ser atingido diretamente na testa, caindo pesadamente ao chão. Um clamor de incredulidade ecoou pelo campo. A vitória de Davi fez com que os soldados israelitas se levantassem cheios de coragem. Os filisteus, em pânico, começaram a fugir. Davi, conectado ao poder divino, avançou em direção ao gigante caído. Ele pegou a espada de Golias e, com coragem inabalável, a ergueu. A multidão vibrava, celebrando a intervenção divina. O eco da vitória ressoou por toda a terra. As tribos de Israel reconheceram Davi como um líder e herói escolhido pelo Senhor. Com a vitória, Davi se tornou mais do que um pastor. Agora ele era o símbolo da fé. Sua presença iluminou o espírito do povo. Saul, observando tudo, percebeu que o Senhor estava sobre Davi. A insegurança que ele sentia se misturava com admiração. Foi neste momento que o destino de Israel mudaria. O jovem pastor, aclamado como futuro rei, agora tinha a confiança do povo. A batalha travada não foi apenas física, mas espiritual. A fé de Davi ressoou em cada coração, despertando uma nova era. Davi, agora respeitado, olhava para o horizonte. Sua jornada estava apenas começando, mas ele tinha certeza do apoio do Senhor. Inspirados pela coragem de Davi, os israelitas começaram a reunir suas forças. A unidade era palpável entre as tribos. As histórias da bravura de Davi começaram a circular. Ele não era mais apenas um pastor, mas uma lenda em formação. As promessas feitas a Israel começaram a ressoar. A intervenção divina estava claramente em ação, trazendo salvação. O povo clamou em unidade viva o rei Davi. A esperada era de transformação e fé estava se aproximando. Davi, acessando seu novo papel, procurou sempre a orientação divina. Ele sabia que enfrentar desafios maiores estava por vir. Cada vitória o aproximava mais de seu propósito divino. A jornada de Davi era de fé, perseverança e crescimento espiritual. Seu coração ardia pela vontade de Deus. Ele começou a compor canções, expressando seu amor e gratidão ao Criador. E assim a saga de Davi continuou, moldando não apenas Israel, mas a história da humanidade.
um homem de fé escolhido para grandes propósitos. Os gritos de guerra ecoavam pelo vale e os israelitas assistiam atônitos ao colossal Golias caído ao chão, sua armadura reluzente agora empoeirada. Davi, ainda segurando a funda na mão, olhava para o gigante derrotado, o peso de uma nação agora em seus pequenos ombros. Os filisteus, em terror, começaram a recuar, enquanto as tropas israelitas, com corações inflamados, avançavam em uma onda de fé renovada. Davi, percebendo a grandeza do momento, levantou a pedra que usara e a ergueu, como um símbolo de Deus que concedeu vitória aos humildes. A multidão, entre gritos e aplausos, começou a aclamar o nome de Davi, não mais um simples pastor, mas um verdadeiro herói de Israel. O rei Saul, observando de longe, sentiu um misto de admiração e ciúmes, ao perceber que o jovem Davi poderia superar suas próprias conquistas. Davi, ainda sob o impacto da vitória, foi imediatamente levado diante do rei, que desejava recompensá-lo pela bravura. Saul olhou nos olhos de Davi e disse: "Você será o comandante de minha guarda, pela coragem que mostrou hoje." Mas Davi, com um brilho de humildade, respondeu: "Sou apenas um pastor, senhor, guiado pela mão de Deus." Em resposta, Saul ficou contemplando a fé de Davi, admirando o jovem que confiava completamente no Senhor dos Exércitos. A vitória de Davi se espalhou rapidamente e seu nome já era conhecido entre as tribos, despertando esperanças em um futuro mais brilhante. Ali, o homem que outrora era um simples pastor despertava nação a nação a fé e a coragem, realizando planos divinos entre os homens. Após a derrota de Golias, o povo de Israel se reunia jubilante. O som de tambores e cânticos ecoava nas colinas, celebrando a vitória, mas a alegria não era compartilhada por todos. O rei Saul observava, seu coração ardendo de ciúmes enquanto Davi era aclamado. Davi, com humildade, reconhecia que a glória pertencia a Deus. Ele se afastou da multidão, buscando um lugar de oração. Na solenidade do momento, Davi proclamou: "Não é por espada ou lança que Deus dá vitória." A mensagem se espalhou entre o povo. Saul, consumido por seu ciúme, arquitetava planos sombrios. Ele via Davi como uma ameaça ao seu trono e ao seu reino. No entanto, Davi permanecia firme em sua fé. Ele entendia que a luta pertencia ao Senhor, e assim o temor se transformou em esperança.